E o Benítez conseguiu ser expulso no banco. A gente fala do Gabriel, que foi expulso jogando. O Benítez conseguiu ser expulso no banco. Desfalca o São Paulo contra o Grêmio no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Daniel Alves, depois de conquistar o ouro no Japão, todos os jogadores que eu vi falar agradecendo aos seus clubes. O Arana agradeceu o Atlético Mineiro, o Claudinho agradeceu o Bragantino, porque nenhum clube é obrigado, o Nino falou do Fluminense, o Santos falou do Atlético Paranaense, nenhum clube é obrigado a liberar atleta para os Jogos Olímpicos. Então os atletas fizeram questão de agradecer aos clubes. O Daniel Alves foi numa outra linha. Quando ele foi falar do São Paulo, lá em Tóquio, ele preferiu falar do atraso do salário. Não vou defender clube que atrasa salário, não. Não é isso. Só que o assunto criou um climão. Às vésperas de um jogo tão importante, o seu principal jogador, o Daniel Alves, capitão do time, que estava no Japão, quando vai falar do São Paulo, fala dos atrasos de salário. Hoje, no desembarque, voltando ao Brasil, a nossa equipe estava lá e o Daniel Alves voltou ao assunto, mas mudando um pouco o tom. Dá uma olhada. O torcedor, eu acho que o torcedor me quer aí no clube, o torcedor me quer no clube. Então, eu também quero, só que quando chamada do país, a gente tem que atender também. Mas, enfim, tudo passou, agora eu estou de volta. Eu falei antes que, desde que eu me dou para o jogador, tenha sido no Bahia, no Sevilha, no Barcelona, na Juventus, no PSG, sempre foi deixado muito bem claro que a seleção brasileira, para mim, era uma prioridade. E aqui no São Paulo não ia ser diferente. É o clube que eu amo, é o clube que eu respeito, é o clube que eu me entrego todos os dias para poder dar o resultado, que é o único que está no meu alcance. Logo falar, assim, um monte de gente pode falar, um monte de gente pode opinar, mas eles desconhecem um pouco da causa, então por isso não me alargo nesse aspecto, não. O São Paulo sabe do meu respeito. Sei que o PVC hoje de manhã apurou algumas informações sobre a situação, PVC. Não, a primeira coisa é que, assim, o que acontece quando o Daniel... Eu acho que o Daniel, primeiro, ele se equivocou porque ele respondeu a uma pergunta que tinha como premissa que o São Paulo tinha criticado. E eu posso estar equivocado, se alguém tiver uma visão diferente, me corrija. Quem criticou o Daniel por ter ido à seleção foi torcedor e jornalista. Não teve nenhum diretor do São Paulo que se manifestou contra a presença do Daniel na seleção brasileira. Agora, o São Paulo deve 11 milhões de reais para o Daniel. Então, aqui está a prova do crime. O São Paulo deve 11 milhões de reais para o Daniel Alves. 11 milhões de reais. São Paulo diz que hoje está em dia com o salário e com as luvas que caem trimestralmente. Isso é a posição da direção do São Paulo. Mas ali atrás tem 11 milhões de reais devidos. A partir daí, o Daniel diz que ele está em dia com o São Paulo e o São Paulo não está em dia com ele. Ele falou com outras palavras. E falou isso. Mas não precisava ter batido na direção do São Paulo, porque a direção do São Paulo não bateu nele. Quem bateu foi a imprensa e torcida. Isso à parte. O que acontece a partir da declaração? Toca o telefone do presidente. Toca o telefone do diretor de futebol. Ah, ele está se colocando acima do clube. Que de fato se coloca. Porque quando ele dá uma entrevista batendo no São Paulo instituição, de certa maneira ele está se colocando acima do clube, que tem dívida com ele. Então, você cria um mal-estar que precisa ser apaziguado. O São Paulo está tratando a diretoria do São Paulo está tratando como? Daniel volta ao clube, a terra volta para o lugar, e a partir daí tem uma conversa para dizer, cara, não volta a dizer esse tipo de coisa, porque a gente está tentando aqui cumprir o compromisso que a gente tem com você. Sabemos que estamos em dívida, mas vamos cumprir isso daqui. Então o São Paulo está botando a terra no lugar. Ele joga amanhã? Acho que joga amanhã contra o Palmeiras. Mas isso está na mão do Crespo. O Crespo vai avaliar a condição física e a viagem, que ele chegou hoje de manhã e o jogo é amanhã à noite. Aliás, um jogo importantíssimo, São Paulo e Palmeiras. Na minha visão, o Daniel Alves vai jogar contra o Palmeiras na terça-feira à noite. E é chocante essa informação que o São Paulo deve 11 milhões, porque o Daniel Alves chegou no meio do Campeonato Brasileiro de 2019. Está completando agora 2 anos de clube, né? Então, em 2 anos, porque ele chega em agosto de 19, em 2 anos, o São Paulo já acumula uma dívida de 11 milhões com um jogador.
O que só corrobora o fato de que a gestão anterior, a gestão passada, contratou o Daniel Alves sem ter nenhuma condição de pagar em dia aquilo que havia acertado com o jogador, né? 11 milhões de reais de dívida em 2 anos com um atleta. Um só atleta. Que coisa. Ô, Isaac, Fala, Lino. PVC que faça essa conta, mas quanto ele já ganhou do São Paulo nesse período? Se não me engano, ele ganha perto de 18 a 20 milhões por ano. De luvas, ele ganha 12 milhões de luvas. Ele ganha 12 milhões de reais por ano. De luvas, sem contar o que cai na folha de pagamento. Não, mas quanto ele já ganhou até agora, né? Quanto ele já ganhou até agora nesses 2 anos de São Paulo? 2 anos e meio, se ele ganha 12, 24, 30 milhões de reais. Quer dizer, na verdade, 30 milhões de reais menos 11. Cara, é quase o que a gente paga pro Pet fazer o seleção, cara. Tá bem, Daniel Alves? 30 milhões de reais, então, menos 11 que ele não recebeu. São então, 2 o São Paulo já pagou perto de... O São Paulo já pagou perto de 20 para ele está devendo 11. E ele tá eu errei aqui, né? Vamos ouvir o ex-jogador sobre esse assunto. Fala, Pet. Eu acho que não importa quanto já recebeu, quanto vai pagar. O problema são do São Paulo e dele, exatamente. Tem uma dívida, dívida enorme, mesmo que para alguém represente esse muito dinheiro, para o outro não pode representar nada. Por exemplo, para o Messi não é nada, 11 milhões de reais. Mas para nós aqui é muito dinheiro, não importa quanto ganha, quanto já recebeu. Acho que quando o PVC fala que tem que apaziguar a situação, tem que apaziguar a situação agora com o retorno dele. Cabe ao Crespo de analisar se ele tem condições de ficar no banco, de jogar, que está ajudando o time a ganhar a folga, alguns dias que também não seria nada absurdo, que todos os jogadores ganhassem folga de 2, 3 dias para descansar, porque realmente conseguiram um fato muito importante, histórico, bicampeonato olímpico, né? Para o Brasil, e um sucesso muito importante. Cansaram demais, viagem é longa, e que cada um trata o assunto particularmente como vê, né? Qual foi o desgaste em tudo isso. Quanto ele ganha, acho que não precisamos, enquanto recebeu, fazer conta e cabeça, não nos interessa. Principalmente eu não me interesso nisso, acho que são assuntos particulares. O Dani Alves representa muito o futebol brasileiro, representou, está de parabéns, o maior vencedor de títulos no mundo, né? Então fez mais um logro e espero que a situação dele e do São Paulo acham o acerto e o caminho e que se entendam, tanto no permanência, no pagamento, no parcelamento, na saída, como eles acharem melhor. O que interessa é não exatamente o valor, mas o fato de o São Paulo estar se endividando para pagar um jogador, né? O São Paulo trazer um atleta sem a menor condição de pagar em dia aquilo que promete ao atleta. E isso vai virando uma montanha-russa. Quando essa conta chega lá na frente, ela é ainda maior do que os 11 milhões que se apresentam nesse momento. Só para deixar claro assim, eu fiz a conta por 2 anos e meio e são 2 anos, tá? Vou nem voltar a repetir o valor, porque, como disse o Pet, concordo com ele. Mas são 2 anos, né, de acerto que ele tem nesse período. E eu fiz a conta por 2 anos e meio, são 2 anos. Agosto de 2019, agosto de 2021. Mas para ser mérito do Daniel Alves, ele não impôs ao São Paulo que o São Paulo pagasse esse salário para ele. Parabéns para o Daniel Alves. A questão aqui é se o clube tem ou não tem condição de pagar esse valor. E claramente o São Paulo não tem condição de pagar. A notícia é essa, não é exatamente o valor. A notícia é o São Paulo contrata um jogador sem ter condição de pagar em dia esse jogador. E tem que se endividar para isso. São Paulo deve 11 milhões. Essa é a notícia. Mas São Paulo deve 11 milhões. Porque assim, é absurdo. Eu comprei uma casa, se eu não tenho condição de pagar a casa, quanto eu devo para o dono da casa? Claro. E o Daniel Alves, assim, ele não impôs ao São Paulo quanto ele ia ganhar. O São Paulo assinou. O clube assinou um negócio que não tem condição de pagar. Aliás, esse era um alerta feito desde o começo da transação. Quem olhava a transação falava assim, peraí, o São Paulo não tem condição de pagar isso aqui. Não é pelo que o Daniel Alves merece ou não, porque ele é um jogador que merece ganhar quanto o mercado puder pagar para ele. A gente está avaliando aqui se o São Paulo tem condição de honrar aquilo que ele assinou. E até esse momento está claro que não tem. Já tem uma dívida enorme com o jogador. Que coisa, cara. E a culpa não é dele, a culpa é do clube. Não, mas a Liga permitiu o São Paulo contratar? É uma boa pergunta, Pet. A gente vai agora
antes de falar do Clássico Paulista, também acho que o Daniel Alves joga, até pela maneira como ele se comunicou com o elenco durante os Jogos Olímpicos, né? Fazendo ligações por internet, acompanhando o time na Libertadores. Tudo leva a crer que o Daniel Alves entre em campo amanhã, mas a decisão é do Crespo.